Paciente de 71 anos, masculino, sem queixas, com achado de cisto em cabeça de pâncreas ao ultrassom. Em bom estado geral, hipertenso controlado, obeso, IMC de 32, foi encaminhado para ecoendoscopia e avaliação. Ecoendoscopia mostrando lesão cística com conteúdo anecoico, regular e homogênea, medindo cerca de 1,34 por 1,12 centímetros nos maiores eixos, junto à confluência porto-espleno-mesentérica, junto ao colédoco e ao duto pancreático principal, apresentando área hipoecóica de cerca de 3,4 milímetros, circundando a lesão cística. Duto pancreático principal, com aspecto normal, medindo cerca de 3 milímetros na cabeça. A lesão cística não apresenta comunicação com o duto pancreático principal, e o aspecto sugere neoplasia intraductal mucinosa papilífera de duto secundário. Feita a punção com agulha de 22 gauge, e a histologia mostrou ser lesão mucinosa. Colangiopancreatografia por ressonância magnética mostrou lesão cística de 1,8 cm em duto secundário na cabeça do pâncreas, confirmando o diagnóstico de neoplasia intraductal mucinosa papilífera de duto secundário. IPMN ou NIMP, neoplasia intraductal mucinosa papilífera, é entidade recentemente caracterizada em 1996 e renomeada pela OMS em 2000, com o primeiro caso descrito em 1982. Origina-se no duto pancreático principal ou nos seus ramos principais, com crescimento papilar no epitélio ductal com rica produção de mucina e dilatação do duto acometido. A IPMN acomete principalmente a sexta e sétima décadas de vida, em homens numa taxa de 3:1, podendo ocorrer também na faixa dos 30 aos 90 anos. 80% dos casos são sintomáticos, ou então um achado incidental de dilatação do duto pancreático principal. No quadro clínico, o que se observa são crises recorrentes de pancreatite aguda de causa indeterminada. Tem origem multicêntrica e recorrência pós-operatória na parte remanescente. A IPMN caracteriza-se pela presença do tampão mucoso no interior do sistema canalicular pancreático, o abaulamento da papila e a proliferação das células colunares. Ocorre dilatação cística dos canais pancreáticos, devido ao epitélio estratificado mucinoso, produzindo grande quantidade de muco, levando à obstrução canalicular e à dilatação do duto pancreático principal. Foto da esquerda mostra aspecto clássico da papila de Vater vista à endoscopia, com aspecto chamado em olho de peixe, com saída de secreção mucoide. Apesar de típico, isso se observa em apenas 30% dos casos. Foto da direita, abaixo mostra uma pancreatoscopia do duto pancreático principal, com a mucosa com aspecto em ovas de peixe. O acometimento é de 60% na cabeça, 20% no corpo e 20% na cauda. Na tomografia, ou colangiopancreatografia por ressonância, o que se observa é a dilatação do duto pancreático principal ou seus ramos, sem evidência clara de obstáculo. O comprometimento do duto pancreático principal ocorre em 45% dos casos, os canais secundários em 40%, e há acometimento misto em 15% dos casos. Essas lesões podem progredir de hiperplasia para adenomas com displasia de baixo grau, então para displasia de alto grau e finalmente para o carcinoma invasivo. É uma evolução lenta,
com crises recidivantes leves de pancreatite aguda. A história natural desses tumores é bem diferente do adenocarcinoma ductal, sendo 90 a 100% ressecáveis com taxas de sobrevivência que alcançam 80 a 90% para o carcinoma in situ, 50 a 70% para o carcinoma invasivo e 40 a 50% com metástases linfonodais. Até o ano 2000, o tratamento era exclusivamente cirúrgico, independente dos sintomas e achados de imagens. Em 2004, durante o Congresso da Associação Internacional de Pancreatologia, ocorrido em Sendai, no Japão, estabeleceu algumas diretrizes em relação à definição, classificação, avaliação pré-operatória, indicações cirúrgicas, métodos de ressecção, aspectos histológicos e métodos de segmento. IPMNs são classificados como de duto principal ou de duto secundário ou ainda combinados. Duto pancreático principal igual ou acima a 10 mm sugere fortemente IPMN de duto principal. O risco de malignização é de cerca de 70%, variando nos trabalhos de 57% a 92%, e implica em tratamento cirúrgico se o paciente apresenta condições clínicas para a ressecção. A presença de cisto mucinoso comunicando com o duto pancreático, sem dilatação do duto principal, sugere IPMN de duto secundário. São menores, geralmente adenomas com epitélio tipo gástrico foveolar, com risco de malignização em torno de 25%, variando nos trabalhos entre 6% a 46%. Têm sido satisfatoriamente tratados conservadoramente com observação e segmento. São aspectos preocupantes os cistos maiores que 3 cm, com espessamento da parede cística acima de 3 mm, duto pancreático principal entre 5 e 9 mm, mudança abrupta do calibre do duto pancreático principal com atrofia pancreática distal e linfadenopatia. São estigmas de alto risco. Duto pancreático principal acima de 10 mm e componente sólido, como nódulos murais e vegetações. A indicação do tratamento cirúrgico dos IPMNs é baseada no risco de malignidade. Enquanto os IPMNs do duto principal devem ser ressecados, preservando sempre que possível uma porção da glândula, os IPMNs de dutos secundários podem ser mantidos em observação, desde que não sejam maiores que 3 cm ou tenham paredes mais espessas que 3 mm, ou nódulos ou papilas no cisto. O tratamento cirúrgico também é indicado para o IPMN do tipo combinado. Note nessas imagens da ecoendoscopia o nódulo mural no duto pancreático principal dilatado e os dutos secundários acometidos no corpo do pâncreas. Em 2010, ocorreu um novo consenso internacional da Associação Internacional de Pancreatologia em Fukuoka, no Japão, que foi publicado em abril de 2012. Algumas alterações em relação ao consenso de Sendai foram introduzidas, como o limite para a dilatação do duto pancreático principal foi rebaixado para 5 mm e, estando acima disto, caracteriza aspecto de alerta. Diâmetro de 10 mm caracteriza estigma de alto risco. A recomendação é em abandonar o termo carcinoma in situ em favor de displasia de alto grau. Os aspectos preocupantes são cistos maiores que 3 cm, o espessamento da parede cística, um duto pancreático principal entre 5 e 9 mm, uma mudança abrupta do calibre do duto pancreático principal com atrofia pancreática distal, a presença de linfadenopatia. São estigmas de alto risco.
a dilatação do duto pancreático principal acima de 10 milímetros e a presença do componente sólido. Para a investigação diagnóstica, as recomendações são tomografia ou colangiopancreatografia por ressonância magnética para cistos maiores que 1 centímetro na avaliação de estigmas de alto risco e aspectos preocupantes. Cistos com aspectos preocupantes ou cistos maiores que 3 centímetros, mas sem aspectos preocupantes, devem ser submetidos à ecoendoscopia. Cistos com estigmas de alto risco devem ser ressecados. Cistos sem estigmas de alto risco e sem aspectos preocupantes, recomenda-se o segmento. A colangiopancreatografia por ressonância é mais útil para a diferenciação do IPMN de dutos acessórios de outros cistos. A análise do líquido cístico ainda é investigacional, mas recomendado para pequenos IPMNs de dutos secundários, sem aspectos preocupantes. Colangiopancreatografia endoscópica não recomendada de rotina para coleta de amostras ou citologia esfoliativa em IPMNs. A distinção entre IPMN de duto secundário de um pequeno cisto seroso é difícil e requer ecoendoscopia com punção com agulha fina e dosagem do CEA do líquido cístico. As indicações cirúrgicas. Todos os pacientes com IPMN de duto principal e em condições clínicas devem ser ressecados. Os IPMNs de duto secundário com aspectos preocupantes ou com estigmas de alto risco devem ser ressecados. Os IPMNs de duto secundário maiores de que 3 centímetros, sem estigmas de alto risco e sem aspectos preocupantes, podem ser observados sem imediata ressecção. Métodos de ressecção. A pancreatectomia com linfadenectomia permanece como o tratamento padronizado para IPMNs invasivos e não invasivos. Ressecções anatômicas ou ressecções focais não anatômicas ou sem linfadenectomia ou esplenectomia podem ser consideradas nos casos não suspeitos de malignidade, mas incorrem em taxas aumentadas de fístulas e recorrência. Os casos de displasia de baixo ou alto grau podem ser bons candidatos para ressecção via laparoscópica. A ablação com instilação de etanol por punção não é recomendada, a não ser em protocolos experimentais. IPMNs de dutos secundários uni- ou multifocais apresentam o mesmo risco de malignidade. As ressecções segmentares podem ser indicadas para remover as áreas de maior risco oncológico, evitando-se assim a pancreatectomia total. Aspectos histológicos. IPMNs com carcinoma coloide tipo intestinal têm melhor prognóstico que carcinoma tubular. Em vez de se usar o termo carcinoma minimamente invasivo, usar T1A para lesões menores do que 5 milímetros, T1B para tumores entre 5 e 10 milímetros e T1C para tumores entre 1 e 2 centímetros. O tipo gástrico é tipicamente de baixo grau e raramente se maligniza. Se um carcinoma se desenvolve, é do tipo tubular e é agressivo. Se a margem de ressecção for positiva para carcinoma invasivo ou displasia de alto grau, é necessário ampliar a ressecção. Como segmento dos pacientes sem estigmas de alto risco, se recomenda a colangiopancreatografia por ressonância magnética em 3 a 6 meses e, se estáveis, segmento anual mais os marcadores sorológicos. Dentre as lesões císticas do pâncreas, os IPMNs representam cerca de 38% delas, sendo 21% IPMN de duto principal e 17% IPMN de dutos secundários. Tabela de marcadores tumorais e bioquímicos
no líquido das lesões císticas pancreáticas. A amilase acima de 5.000 no pseudocisto de pâncreas, como também no cisto de retenção. O CA19-9 acima de 50.000 no cisto mucinoso e no cisto adenocarcinoma. O CEA acima de 400 no cisto mucinoso e no cisto adenocarcinoma. O CEA abaixo de 5 no cisto seroso. O CA72-4 maior do que 40 no cisto mucinoso e no cisto adenocarcinoma. A presença de mucina acima de 1.200 no cisto mucinoso e no cisto adenocarcinoma. Os trabalhos do professor William Brugge, de Harvard, sobre análise bioquímica e citológica do conteúdo líquido dos cistos pancreáticos mostra a diferenciação entre pseudocisto, cisto adenoma seroso, cisto adenoma mucinoso e adenocarcinoma pancreático. Na prática, se utiliza a verificação da presença da mucina, a dosagem da amilase, cujo nível de corte é 800, e do CEA, abaixo de 200 e superior a 300. As mutações KRAS e GNAS são altamente específicas e ocorrem em 96% dos IPMNs e podem ser identificadas no líquido cístico. Trabalho de análise do líquido cístico apresentado no DDW de 2012 incluiu uma meta-análise com 12 estudos e 450 pacientes. Mostrou que a amilase abaixo de 250, o CEA acima de 800, elimina o pseudocisto. Um CEA abaixo de 5 e um CA19-9 abaixo de 37 elimina cisto mucinoso e também IPMN. Um CEA acima de 192 tem 80% de acurácia em diagnosticar um cisto mucinoso, mas o CEA não pode estabelecer malignidade. Ultrassom intraductal, miniprobe de alta frequência, introduzido dentro do duto pancreático principal, mostrando nódulo mural em duto secundário em cabeça de pâncreas. Tomografia mostrando lesão cística multilocular na cabeça e lesão unilocular na cauda, em múltiplos IPMNs de dutos secundários. Colangiopancreatografia por ressonância magnética, mostrando 2 IPMNs de dutos secundários em cabeça e cauda. Consenso Internacional em 2003 e publicado em 2005 classifica os subtipos histológicos de IPMNs. Tipo gástrico. Geralmente se apresenta como pequenas lesões nos dutos periféricos com atipia de baixo grau. Tipo intestinal. Lesões maiores com marcada atipia de moderada a severa, correspondendo a neoplasia borderline ou carcinoma in situ, no duto principal e dutos secundários. Tipo pancreato biliar. Severa atipia, correspondendo a carcinoma in situ. Tipo oncocítico, atipia de alto grau, correspondendo a carcinoma in situ. 1/3 dos IPMNs tem adenocarcinoma invasivo associado, e os IPMNs não invasivos subsequentemente desenvolvem carcinoma coloide invasivo, a neoplasia mucinosa não cística, ou o adenocarcinoma ductal invasivo. Resumo de alguns trabalhos recentemente publicados sobre IPMN de duto secundário.